Bom dia, tá conseguindo me ver, Márcia? Bom dia, tô sim, querida. Filha, quase que eu perco o horário, esqueci de pôr o relógio para despertar. Mas glória, glória a Deus, nós estamos aqui não é por causa de mim, nós não estamos aqui por causa de mim, nem por causa das circunstâncias, e nem por causa das situações, mas nós estamos aqui por causa do Deus soberano, nosso Pai eterno, o Pai das misericórdias. Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por essa força, por essa energia que é real. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Amém, amém. Estamos tão forte hoje, né? Se a gente lembrar como a gente dormiu ontem, a gente hoje percebe como que nós adquirimos força. Fomos arrastada para a cama, alguns até dormiram mais cedo, mas nós estamos aqui. É verdade. Como diz o salmista no Salmo 90, verso 14, que eu amo, ele fala que bem cedinho pela manhã. Esse bem cedinho pela manhã, eu tenho certeza que é mais ou menos assim, umas 4 horas da manhã. Deus nos alimenta com seu amor. Deus nos visita com a graça. Porque só o amor de Deus para nos levantar, para nos deixar de pé, enfrentar mais um dia, que pode acontecer no inexplicável, mas nós temos certeza que o nosso Redentor vive para sempre. Amém. Bom dia. Eu estava lembrando da Suzana. Eu acordei com a musiquinha, né? Jesus, quero beijar os teus pés. Eu achei lindo demais, maravilhoso, maravilhoso. Suzana, pode orar para a gente começar, por favor, querida? Ore por nós, nos abençoe. Amém, amém. Senhor é lindo, Pai. Obrigada por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, porque a Tua bondade, a Tua fidelidade tem nos seguido, Pai, e nós cremos que seguirão por todos os dias de nossas vidas aqui nessa terra. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu amor e a Tua graça, Pai, para que possamos presentear mais pessoas, Pai querido, com esse amor tão lindo. Em nome de Jesus, sabemos que somos imperfeitas, pregando uma palavra perfeita, Pai. Então, nos capacita, Deus. Faça com que sejamos instrumento em Tuas mãos, meu Deus. Faça com que possamos aprender a guardar o tempo do Senhor, porque a espera do Senhor para nós é bênção, Pai. Porque os planos a nosso respeito, eles são bons, meu Deus. Para a glória e para a honra do Teu nome. Desça sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai, nessa manhã. Que venhamos a sermos inundadas, Pai querido, que possamos ter Aleluia. essa presença em nossas vidas diariamente, Pai. Nós sabemos para falar, né, mulheres tementes ao Senhor, Glória. mulheres que andam na Sua Glória a presença, no Deus. caminho, diz o Salmo primeiro, cujas folhas não caem, Pai, tudo quanto nós fizermos, Senhor querido, que esteja próspero. Para a glória do Teu nome, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito, o Espírito Santo, Pai querido, esteja em nossas casas, esteja, Aleluia. Senhor querido, conosco, Sim, Jesus. vendo-nos, ó Pai, Venha, sermos Espírito luz, Santo. Pai. Que a luz do Senhor brilhe em nossas vidas, Pai. Venha, Que a venha, gente venha. reflita Cristo para a honra e glória do Teu nome. Que essa palavra, Senhor querido, que será dita hoje, ela cai em terra boa, Jesus. E que ela, Senhor querido, dê a 100 por um. Para a honra e glória do Teu nome eu te peço. Fica conosco, Pai. Nós te amamos, cremos no Teu amor. E nessa manhã eu quero dizer, Pai, que nós somos aquelas a quem o Senhor ama. Eu entrego as nossas vidas a Ti, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Amém. A internet de vocês estão boas? Tá dando interferência. Deu ou só foi a minha aqui, Márcia? Não, deu Foi, aqui também. foi geral? Então tá bom. Mas amém. O céu, o anjo do Senhor colheu a oração. Eu acredito nisso. Glória a Deus. Eu acredito que está escrito em Apocalipse que o céu se faz silêncio por meia hora. E o anjo do Senhor vem com incensário de ouro, colheu essa oração, colhe as suas orações
E as suas orações, as nossas, são bem cuidadas lá com esse anjo. O anjo mistura com incenso mais puro e mais genuíno, pega brasas no altar. É assim que nós temos que falar para a adversidade, para a circunstância, para o inimigo da nossa alma. Veja bem, como que as minhas orações são bem cuidadas e como elas voltarão para a terra, de que forma, rosas do deserto, vai voltar como trovões e relâmpagos, em nome de Jesus. É nisso que nós temos que crer, é o que a palavra está falando, que acontece com a sua oração, amém? Então, vamos falar lá 1 Timóteo, sempre eu troco, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Vamos falar sem olhar. É porque sempre eu... É 2 Timóteo 1:7. Pois o Espírito que Deus nos deu... Não é espírito de temor, mas temor, de ousadia, de equilíbrio e equilíbrio. Amém. Não é espírito de covardia. Aí nós falamos o Espírito que reside em mim, que mora em mim, traz conselho para você. Quando você não saber qual a decisão tomar hoje, o que você está precisando hoje, nossa, eu tenho que resolver isso agora. Você fala o Espírito que mora em mim, que mora em mim. Ele traz conselho. Ele traz poder, ele me proporciona o verdadeiro saber para que eu possa viver nessa terra, para que eu possa viver de forma sábia, que a sabedoria vem de Deus. O Espírito que reside em mim, ele me dá temor, devoção a Deus. Amém? Então, nós vamos ficar afiadinha nisso. Aleluia. Ó, hoje nós vamos falar, eu amo falar sobre a pessoa do Espírito Santo, porque eu queria até que vocês anotassem, se tiver alguma dúvida, vocês anotassem, depois colocassem no grupo, isso é muito bom. Deus tem nos incomodado muito. Tem um livro, O Deus Esquecido, e fala, e eu creio nisso, porque eu sou testemunha, eu falo de mim mesmo, como eu fui testemunha de ser afrontada e confrontada, de esquecer do Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós temos que distinguir o que é o batismo pelo Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Então, hoje, eu vou deixar para vocês aí Lucas 24:49. O Senhor tem falado muito ao meu coração, meninas, e eu queria compartilhar com vocês, eu queria que vocês fizessem sempre essa pergunta. Qual é o propósito? Qual é o propósito? E qual é o resultado? Por que nós, como igreja, nós temos que ensinar e falar mais sobre o Deus Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo, através do Espírito Santo tem uma ação. Nós temos que dizer. E quero também contar uns testemunhos para você, o que eu fiz, deu certo, não quero ensinar para vocês, senão eu vou estar limitando, vou estar engessando a ação do Espírito Santo. Mas eu tenho feito isso e tenho sentido muito o poder de Deus, porque se não for o poder de Deus aqui, eu não resistiria. Que vocês sabem que é um lar onde o marido confessa uma outra fé, né? Então, a gente fica sempre ali pedindo esse revestimento. Então, o Senhor nos chamou, e a Márcia já falou aqui no devocional, um comissionamento. Só que Lucas 24:49, ele fala, e eu aprendi, não troca a ordem. Suzana, Renata que está indo para o trabalho, a Emil, outras mulheres que vão ouvir, não muda a ordem. Qual foi a ordem? Ficar em Jerusalém até que lá do alto, poder de cima, poder do céu, venha sobre vós, para vocês ser revestido do poder de Deus. Então, essa é a ordem, ser revestido do poder de Deus. E eu, Ivaneide, eu gosto muito de falar de mim, né? Eu, Ivaneide, mudou a ordem muitas vezes. E cada vez que eu mudava a ordem, eu era mais enfraquecida. A minha debilidade era mais exposta. Sentimentos baixos vinham muito com violência contra mim. Então, eu estou compartilhando com vocês
falando, olha, por esse caminho eu passei. Vocês não passem. Então não mudem a ordem. A ordem é buscar o poder que é do alto, é para revestir. Mas aí tem mais. Para revestir, para quê? Aí Deus fala muito ao meu coração, filha, revestir para quê? Ser revestido para pregar, falar a palavra de Deus. O evangelho é o poder que salva. Se eu estou na academia, eu tenho que falar essa palavra. Se eu estou nas redes sociais, eu tenho que falar esta palavra. Se eu estou numa clínica, eu tenho que falar. Ah, eu não vou falar, tem tantas informações aí nos veículos de comunicação. Precisa. A unção, você detém a unção. Você tem o Espírito de Deus. Ele reside, ele mora em você. Então, o propósito é para ser revestido do poder de Deus, para pregar a palavra de Deus, porque a palavra, o que nós aprendemos? O salmista diz, a palavra, ela despedaça qualquer gelo nos 4 cantos da terra. Tem um demônio do gelo. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. A palavra, ela desfaz qualquer inverno intenso na vida de uma pessoa. Então, é isso que o Senhor deseja que nós falamos, a palavra. Depois, o que é o último propósito? Para ser testemunha viva e fiel. Eu preciso desse revestimento do poder do Espírito Santo. Porque se eu não revestir, eu recebi um título. A voz falhando. Eu recebi um título, e o título é Povo Cuidadoso. Depois eu vou dar essa referência para vocês. Povo dedicado. Mas eu só vou conseguir. Eu recebi um título. Eu sou um povo dedicado. Eu sou tudo em Cristo. Só através do poder do Espírito de Deus. Só através da ação do Deus Espírito Santo. Então, o primeiro que eu vou falar, eu não vou estender muito, que eu vou deixar a Márcia me avisa, porque 10 minutinhos para a gente orar, para pedir ao Senhor que nós venhamos viver a vontade dele, que é bem diferente da nossa. E a vontade do Senhor é que venhamos ser revestidos do poder. É energia, sim, viva. É movimento, é a vida do próprio Deus em nós. Para que possamos entender como nós vamos vencer estas guerras espirituais. E para que possamos, de forma natural, romper. Você vai até ver no estudo, vai falar sobre florescimento. Tanto que não é só um efeito só em você. Quando vem esse revestimento, ele vai em todas as áreas da sua vida, mas primeiramente ele trabalha, ele traz aquele revestimento no seu cognitivo, no seu sentimento, nessa clareza mental. Então, o que nós vamos hoje? Nós vamos entender o batismo com o Espírito Santo, ele tem uma separação distinta da regeneração, distinta da santificação e distinta no batismo no corpo, quando eu estou lá na igreja, reunido. Nós vamos entender também, por isso, nós vamos entender a respeito disso no batismo no corpo de Cristo, por que o diabo tenta separar o povo de Deus dessa comunhão, dessa unidade do poder. Então, o batismo com o Espírito Santo, vem esse artigo, é mergulhar. É mergulhar. Então, nós vamos entender, do primeiro ponto de partida, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Primeiro tem o batismo pelo Espírito Santo no momento que eu aceitei Jesus, que é a regeneração. Ela é distinta. Só que alguns que já nasceram em lar cristão, que já foram evangelizados desde pequeno, alguns já me contaram, né? Algumas pessoas me contaram o testemunho, que levantaram a mão no seu momento intencional e aceitou Jesus. Eu já vi tanta gente contar esse testemunho. Então, no momento que eu adentrei a porta, a primeira porta, depois nós vamos falar um dia depois sobre as portas. Quando eu adentrei a primeira porta da salvação, houve o batismo com o Espírito Santo. Pelo Espírito.
pelo Espírito, você troca através da ação do Espírito. Naquele momento, eu aceitei Jesus, veio uma ação pelo Espírito Santo, eu fui batizado pela fé. E no momento que ele creu também, a palavra fala que pelo sangue de Cristo, lá na cruz, nós fomos batizados. Aqueles que creem e aceitam Jesus. Aí, quando o pecador, nós já sabemos, né? O pecador ou aquela pessoa que desejou ter uma experiência, ele se arrepende ali, ele ouve primeiro, fala, olha só, tanta importância da gente entender qual é o propósito do revestimento. Primeiro, a pessoa ouviu o evangelho para se arrepender. E hoje as pessoas falam, não precisam mais, não precisa falar, precisa. Porque tem pessoas, Emilva, Renata, Suzana, Márcia, e as demais, Raunita, tem pessoas que você vai transmitir segurança na sua fala. É você que vai levar esta mensagem. Fala, mas essa pessoa ouviu tanta palavra, mas uma palavra que Emilva disse, a palavra de Deus, e ela se arrependeu. Ela entrou pela primeira porta da regeneração. Então, a ação do Espírito Santo na vida do pecador é com o objetivo de esclarecer a verdade de Deus, mostrar a graça, misericórdia e o amor de Deus. Então, essa é distinta. E alguns já passaram pela primeira porta da salvação, eu acredito, sim. E eu já vi isso, já falaram isso para mim, e às vezes até os remanescentes dos pentecostal. Eu acho que na nossa família tem o pessoal, tem a da Batista, da Presbiteriana, e fala assim, não, eu já sou batizado pelo Espírito. Aí eu falei, foi quando eu aceitei Jesus, quando eu me reconciliei, fala sempre assim. Sim, tá certo. Ele foi batizado pelo Espírito. Aí alguns não querem se aprofundar mais, mas quando eu falei até isso para a Emilva, quando nós caminhamos na graça e buscamos pelo Deus Trino e queremos mais de Deus, porque tem mais de Deus, não tem como eu ficar indiferente. E o Deus Espírito Santo é que convence o homem. Aí eu estou caminhando na graça, eu entendi só o primeiro batismo. Aí, quando eu vou buscando mais, eu vou lá para Ezequiel 47, que vocês já viram sobre Ezequiel 47, que eles falam que a água bate só no tornozelo. Não tem como eu caminhar na graça, caminhar e ele vai me contar segredos, porque intimidade, nós já falamos isso no devocional, intimidade gera autoridade, intimidade, ele conta segredos para nós e nós contamos segredo para ele. Agora eu vou andar no caminho da graça, nessa jornada cristã, sem entender que o Senhor quer contar segredos, o Deus Espírito Santo quer revelar mais mistérios para mim, não resiste. Não resiste porque tem alguém orando, tem uma igreja orando, para ele adentrar a segunda porta, para ele entender essa água não pode bater só no tornozelo. Vocês concordam comigo? Porque o Senhor perguntou para mim, até quando, Ivaneide, que você vai esperar a água bater? Você vai ficar, né? Porque eu amo quando eu chego na beira de um rio, ou qualquer lugar, vocês já fizeram isso? E não é gostoso a água ficar batendo, ainda mais quando está um dia quente, a água batendo só no tornozelo? É delicioso, não é? Mas, às vezes, a irmã Ivaneide, a Neide aqui, tinha muito medo de água. Aí eu chegava nos lugares, eu deixava a água bater só no tornozelo. Aí Deus faz a pergunta e as pessoas falam, deixa de ser boba, até quando você vai ficar aí, a água batendo só no tornozelo? Venha! A água está uma delícia, venha aprender a mergulhar. Vem, você vai sair daqui com o corpo mais leve. E é o que o Deus Espírito chama, Deus Espírito Santo chama. Ele fala, até quando você vai ficar aí com a água batendo no tornozelo? Tem mais de Deus para nós. E quando você adentra na água, o medo vai embora. E você vê que a água foi subindo, não foi? Do tornozelo, foi até acima do joelho, o joelho foi no tronco e subiu mais. Teve uma hora que ele não aguentou. Lá em Ezequiel 47, se eu não estou errada.
Eu deixei a anotação aqui. Isso mesmo, Ezequiel 47. Águas do batismo. Água do batismo. Aqui nós estamos falando da ação do Espírito Santo. A ação. Mas quando eu mergulho, eu falo, não, eu não quero mais que essa água bate só no tornozelo. Quando eu adentro a água, eu deixo me levar, eu vou no mais profundo, experiências profundas, tem mais de Deus, e a água toma todo o seu ser. E eu falo que é uma experiência assombrosa e maravilhosa, o batismo com o Espírito Santo. Mas nós vamos aprender. Esse desejo tem que ser ensinado. Eu tenho que me esforçar para ele aflorescer. Para florescer. Porque hoje o que nós estamos caminhando, que muitos estão esquecendo do batismo com o Espírito. E as pessoas esqueceram da ordem, como está lá em Lucas 49. Buscai o poder do alto, para que você venha pregar, ser fortalecido para pregar, para você ser fortalecido a sua fé como testemunha viva, para você entender que você está numa guerra, é uma guerra no mundo espiritual que você precisa desse revestimento. Então, vamos aprofundar mais um pouquinho. Distinto da santificação. Eu já conheci pessoas que vê outros, né, naquela santidade, aquela santificação, jejum, separação, e já fala que aquilo ali já foi batizado com o Espírito Santo. E nós conhecemos, né? Pessoas que têm essa vida de santificação. Eu até coloquei aqui, queria lembrá-los vocês, nós já falamos sobre isso, santidade. Sim, Deus, Espírito Santo, é o Espírito que nos santifica. Vocês desejam falar alguma coisa? Às vezes, Ivaneide, a pessoa tem até vontade de aprofundar mais, mas tem medo, né? Tem medo do sobrenatural, tem medo do que pode acontecer, tem vergonha. Ai, se eu for lá e de repente eu começar a pular, sabe? As pessoas têm medo desse tipo de coisa. E aí se fecha, né? Se fecha e não deixa a ação do Espírito Santo, mas esquece que o Espírito Santo, ele é sujeito ao profeta, né? Então ele vai... O comportamento do Espírito Santo é conforme a nossa personalidade, né? Verdade. E ele respeita, né? Só que tem muita gente que tem medo. Eu conheço Verdade. uma pessoa que morre de medo de se entregar, assim, ó. Quando ela começa a sentir, ela começa a ficar assim, aí ela se fecha. Aí eu, deixa fluir, deixa o Espírito Santo extravasa. Então, tem muita gente que tem muito medo, né, desse mover do Espírito Santo, né? Tem medo de se entregar, de mergulhar. Esse medo, eu tenho eu e Vaneide, eu falo. Esse medo porque marginalizaram muito as pessoas da época da minha mãe, Sim. sobre a forma, né, da ação. Realmente teve, sim, pessoas que foram muito pura. Não teve o discipulado, né, não teve aquele ensinamento. E o segundo medo é, ai, que vergonha, eu vou me expor. Eu fazer igual aqueles remanescentes? Jamais. Só que aí eu queria dizer algo para vocês. Alguém esperava que ia acontecer em Atos 2 e Atos 2 não vai repetir. Então, se eu começar a engessar, olhar lá atrás como o batismo com o Espírito Santo era atuado nos remanescentes, na minha mãe, nos demais, que todos aqui conhecem, eu estou limitando Deus, porque o batismo com o Espírito Santo sobre a Renata Maria, a Emilva, aquelas que ainda não foram batizadas, falando em línguas, transbordando, né? Nós vamos aprofundar nisso. Eu vou começar a limitar. E foi posto um medo na gente devido muita criancice, que eu já falei isso para a Emilva também já comentou comigo, muita criancice, que foi ofensivo. Mas houve sim, o poder do batismo com o Espírito.
Tem revelações, tem profetas, sim, mas a gente tem dois tipos de medo. É o medo da experiência que a gente vivenciou, algumas aqui vivenciou, mas eu começo a limitar, restringir o Espírito Santo, porque ele dá a cada um da maneira dele, a ação dele na sua vida, no momento do batismo, é diferente dos outros que você viu lá. E também esse expor, esse medo de expor, será que eu vou pular? Eu vou sair correndo? Não, com você, com cada uma, ele vai fazer esse batismo com ele, né, a pessoa do Espírito Santo, diferente, peculiar. E nós vamos aprofundar nisso mais, isso vai ser muito bom para esclarecer. Então, santidade, ela está separada de batismo com o Espírito. E um dos frutos da graça é santidade. E nós já falamos isso hoje, é um assunto que ninguém deseja falar, é desconfortável quando fala de santidade. Então, se vocês verem a irmã Neide ou ver outra pessoa, nossa, ela vai, a mulher de Deus, aquela mulher jejum uma hora, aquela mulher tem uma vida de santidade. Mas aí nós temos que testemunhar se ela é batizada com o Espírito de Deus. Porque santidade não é batismo com o Espírito Santo. E eu pus aqui, santidade não é ocasional, nem limitada ou temporal. E um dos frutos da graça é a santidade, chamados para ser santo. É uma ação, aqui ele deixa bem claro o autor, ó, que ele fala, a santidade é uma consagração, é uma separação. Nós somos chamados para ser santo. No momento que pela fé, eu aceitei Jesus, ou eu reconciliei, eu nasci num lar crente, eu quis levantar a mão, falei, não, eu quero, mesmo que eu nasci num lar crente, eu quero, Jesus, toma a minha vida aqui. Vocês, cada uma aqui foi separada. Nós somos separados, chamados para ser santo. Mas aí, qual é este processo? Início, meio, fim, é uma progressão à santidade. Quem é que nos ajuda? É a ação do Deus Espírito Santo na nossa vida, para a gente conseguir entender essa santificação, essa separação para Deus, que ele fala, aquela operação, lá quando alguém aceitou Jesus, lá no momento da regeneração, veio a ação pelo Espírito Santo, certo? Aí ele vai entender sobre santificação pela ação do Espírito Santo, que vai manter esse fervor, esse calor, essa força pela ação. Por isso que nós precisamos de buscar mais sobre o batismo com o Espírito Santo para entender este fortalecimento. Então, a santidade é a ação do Espírito Santo. Ação através do Espírito Santo. Eu sempre vou usar pelo e através, que é diferente com o Espírito, que é o artigo. Então, aqui ele diz assim, uma dedicação. Você está na caminhada da graça. Você está caminhando. Nesse processo de caminhar, tem a ação pelo Espírito Santo para te fortalecer e fazer você entender que você é um povo separado. O Arthur disse que achou lindo eu falar, nós não somos qualquer povo. Nós temos que entender sobre essa separação, que está tudo normal, está todo mundo relativando muitas coisas, principalmente dentro da igreja do Senhor. Então, se eu estou sendo movimentada pela ação através do Espírito Santo, eu entendo o que é ser povo dedicado. E o povo dedicado, cada uma aqui, como que você vai conseguir ser dedicada? De mim mesma, eu não vou conseguir ser uma mãe dedicada, uma esposa dedicada, uma serva dedicada, uma filha dedicada, filha da obediência. Como que a gente consegue levar esse tipo de filha da obediência? Como que eu consigo, Suzana, levar até essa jornada, caminhando, até Jesus vir buscar com o mesmo linear, essa dedicação? Como? É através do Espírito Santo. Por isso que nós queremos mais de Deus. Por isso que a água não pode bater só no tornozelo. Então, eu encerro aqui. Terça-feira que vem a gente vai falar sobre a ação, né? O batismo com o Espírito Santo separado com o batismo no corpo de Cristo. Esse aqui também vai ser muito forte.
Meninas, muito obrigada. E sempre que vocês pararem você estiver num rio, ou em algum lugar, na piscina, na hora que vocês falam, não, deixa eu aqui. Na hora que vocês lembrar que a água estiver batendo só no tornozelo, desce um pouquinho, sente um pouco a água e fala, Senhor, é isso que eu tenho que provar? É isso que eu tenho que entender? Mas se vocês não sabem nadar, né, de forma natural, vocês põem uma boia, né? Tá bom? Mas nós estamos brincando, mas vocês vão entender mais. Eu sei que cada uma aqui sabe sobre esse deixar, se mergulhar, que é o batismo com o Espírito Santo. Márcia, com você. Meninas, muito obrigada. Qualquer coisa, nós estamos aí. Chame nós no privado, tá? Beijo. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, é magnífico. E realmente eu fiquei muito tempo só nas beiradas. Isso no literal, né? Quando eu saía, eu sempre tinha medo quando ia para a piscina, ficava só batendo o pezinho mesmo. E aí a gente acaba ficando igual aquele homem que ficou 38 anos paralítico, na beira do tanque, só vendo milagres, só vendo acontecer com outras pessoas, né? Então, assim, a gente que não sabe nadar, tem medo de nadar no espírito, a gente realmente vê as pessoas iniciando e vai empolgado, e quando vê, tá mergulhando, tá pulando, tá feliz, é, tomando aquele banho, né? E a gente fica lá na beirada batendo os pezinhos com vontade, mas não tem coragem. Então precisa ter coragem, precisa ter ousadia para mergulhar, para viver experiências incríveis com o Espírito Santo, né? Então, e às vezes precisa de alguém te dar um empurrão. Quando eu era criança, eu ficava assim, sempre com medo nas beiradinhas, e aí chegou um momento que um primo meu foi assim, ó, e me jogou lá no meio. Agora você sai. Então, é uma brincadeira sem graça, mas lá na roça é assim que a gente aprende a nadar, né? Ou você sai, ou você morre. Então, pode dizer que é a circunstância, né? É O assim. processo da vida. Muitas vezes a circunstância nos leva a fazer isso, e eu já passei por circunstância que ou eu mergulho ou eu morro, né? Então, assim, Espírito Santo, é eu e o Senhor aqui. Às vezes eu me senti assim, o Espírito Santo ele já me provou de uma forma tão incrível que eu procurei ligar para minha mãe, procurei ligar para a missionária, procurei ligar para a pastora, ligar para o meu marido e não consegui falar com ninguém, com ninguém. E eu falar, não, é só eu e ele aqui, ou é nós dois aqui ou eu morro. Então, a gente precisa se encher dessa coragem de mergulhar na presença do Espírito, e quando a gente faz isso, meu Deus, é maravilhoso, é incrível. É como a experiência do rapel que eu tive domingo. Quase morri para iniciar, mas do meio para o fim, quando você fala assim, eu estou viva. Como eu lembrei da Ivaneide, porque ela fala, eu estou vivinha em Cristo. E quando eu falei para o moço que estava nos colocando equipamento, ele, você tá bem? Eu falei, não tô não. Eu tô com dor no estômago, eu tô com dor de cabeça, eu tô com tudo que a crise de ansiedade dá. Aí ele olhou para mim e falou assim, que coisa boa, só os vivos sentem isso. E quando eu tava lá, eu dei crise de pânico descendo lá, eu dei crise de pânico, aí eu parei, falei, eu tô viva, eu tô vivinha, e eu tô fazendo isso. E aí eu me entreguei. Aí foi só alegria, é assim com o Espírito Santo, sabe? Aí você vai descendo e a água caindo, e você vai falando, eu tô viva, eu tô viva.
É assim a experiência com o E Senhor. você vai querer mais e vai voltar lá, é isso? Ô, dia 4! Dia 4 eu já tô lá, já vou de novo. 80 metros dessa vez. Nós vamos combinar de levar as rosas lá para fazer rapel. Vamos fazer isso, vai ser maravilhoso. Vamos orar, gente? Deus, obrigada pelas experiências vividas, obrigada porque nós estamos vivas. Nós estamos vivas fisicamente e estamos vivas em Ti, Senhor. O Senhor está em nós, o Senhor mora em nós, é o Senhor que gera em nós a coragem, é o Senhor que gera em nós o desejo de romper, ó Pai, e que nós possamos cada dia romper essa barreira com o sobrenatural. Meu Deus, o sobrenatural acontece em coisas simples, Pai. Glória, Meu Deus. Pai querido, que nós possamos romper, Senhor, que nós possamos mergulhar o mais profundo, viver as experiências contigo mais profundo, papai, em nome de Jesus, que as pessoas possam ver diferença em nós, através do seu mover, Senhor, através do seu agir, ó Pai, que o sobrenatural aconteça nas pequenas coisas, na simplicidade, Deus. Oh, papai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, venha colocar em nós a ousadia, Senhor, de romper, Senhor, meu Deus, de fazer aquilo que nós temos vontade, papai, e que o medo nos trava, Senhor, que nós possamos ser ousadas em Ti, para ir onde as pessoas têm medo de ir, ó Pai, e brilhar, e levar, Senhor, a Tua palavra, o Teu evangelho, através das nossas ações, ó Pai. Às vezes não precisa usar nenhuma palavra, mas com as nossas ações, com o nosso sorriso, Pai, com o nosso abraçar, com o nosso cuidar, Senhor, as pessoas possam ver diferença, que possam ver o Espírito Santo brilhar em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, para a sua glória, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te glorifico, Pai, eu te exalto, eu te agradeço, e que nesse dia, Senhor, no momento da adversidade, nós possamos entender que nós temos aquele que nos chama para mais perto, que nos chama para mais profundo, Pai, em nome de Jesus, e que nós não venhamos resistir a esse chamado, que nós não venhamos resistir a esse sussurro, ou muitas vezes a um brado, que nós não resistamos, mas que nós possamos mergulhar e usufruir do frescor da água do Espírito, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e é para a sua glória, Pai, que nós oramos e te louvamos. Obrigada por esses minutos que passamos na sua presença, Pai. Aleluia. Passou tão rápido, Senhor. Aleluia. Obrigada. Glória. Obrigada. Glória a Deus. Louvado seja. Aleluia. E o Bom dia. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. E o sorriso? Glória a Deus. Aê, pegar a Renata. A Renata apareceu. Glória a Deus. Beijo. Um abração para vocês. Amém.